Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amados, vamos continuar então os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Que o Senhor nosso Deus nos guie nessa manhã, irmãos, na continuação desses estudos, e que esses estudos possam realmente fazer diferença no nosso viver, na nossa vida, no dia a dia. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Vamos parar aqui, nessa primeira parte do versículo 16. Então, amados, da última vez que nós estudamos esse livro, 2 pecados foram apresentados a nós como pecados que destroem a comunhão dos crentes no corpo de Cristo. E hoje, com a permissão do nosso Deus, nós trataremos do quê? Dos resultados provenientes de uma vida de santidade e piedade que não cede terreno a esses 2 pecados. Então nós falaremos sobre o que colhemos quando fazemos tudo sem murmuração e sem contenda. Então que o Senhor nos guie nessa manhã, irmão, no dia do Senhor, para que essa exortação venha de encontro com o nosso coração, quebrantando-nos e humilhando-nos na presença do Senhor, para que possamos viver uma vida de santidade e piedade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai eterno, é na nossa fraqueza, meu Deus, que nos apresentamos diante de Ti, ó Pai, já pedindo perdão pelos nossos pecados, meu Deus, e arrependidos, ó Pai, por sabermos, ó Deus, quanto temos murmurado e quanto temos sido contenciosos, ó Pai, destruindo não somente a comunhão no corpo de Cristo, mas fazendo, ó Deus, com que o desenvolver da nossa santidade, ó Pai, seja comprometido, ó Deus, não irradiando a esse mundo, ó Pai, a verdadeira grandeza do Teu Santo Evangelho, o verdadeiro poder do Teu Santo Evangelho, que é transformador de todo aquele que crê, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e guia-nos nessa manhã, Pai, para a glória do Teu nome, de modo a iluminarmos esse mundo, meu Deus, a salgarmos esse mundo, sendo transformados em imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É nos méritos dele que nós pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a santidade que irradia no mundo. Todos nós sabemos, irmãos, que Paulo vem alertando, vem apelando aos filipenses a viverem uma vida santa, uma vida cristã em toda a sua plenitude. Esse é o objetivo de Paulo. Ele fala assim, ó, não se contentem com essa vida que vocês estão levando. Desejem uma vida plena, uma vida santa, uma vida cristã repleta do Senhor Jesus Cristo. Nós já percebemos também, irmãos, que Paulo não se limita a questões, a ordenanças simples, do tipo, faça isso, não faça aquilo. Seja santo, seja perfeito, sem uma base. Paulo não faz isso. Pelo contrário, ele tem a verdade como ponto fundamental em sua mente. E a partir dessa verdade, ele desenvolve e nos apresenta o quê? Estratégias para um desenvolver de uma santidade real e executável. Ele não deixa nós entregues a uma vida de um exercício pessoal. Viva a sua vida cristã. Não, ele não faz isso. Ele fala, vocês querem viver a vida cristã? É assim então, ó. E ele tem estratégias para isso.
Então ele mostra o quê? Se você é cristão, ele está falando para os filipenses, e aí se torna essa exortação para nós também. Você pode sim se tornar progressivamente mais piedoso. É disso que Paulo está falando. Você pode sim tornar-se progressivamente mais santo, se você é cristão. Só o quê? Desenvolva sua salvação com temor e tremor. Então, para que os filipenses conseguissem compreender isso, irmãos, ele faz com que os filipenses se recordem da natureza da vida cristã. O que eles tinham neles mesmos, que auxiliava eles a quê? A desenvolver essa estratégia e torná-la executável para tornarem-se mais santos e piedosos. O que havia neles? Havia uma natureza de Deus, a natureza de Cristo. E não somente isso, ele mostra para nós também que havia o quê? Havia o próprio Deus efetuando neles tanto um querer viver de santidade, um querer viver em santidade, em piedade, como também uma capacidade do que? De realizar essa vida de santidade. Então, amados, além disso, Paulo mostra para eles o quê? Que Deus, aquele que havia começado boa obra, ele havia de concluí-la. Então Paulo está falando o seguinte, está desenvolvendo estratégias para os filipenses, apresentando estratégias a eles e falando, confiem no Senhor, porque é Ele que está fazendo isso em vós. É Ele. Ele está em vocês. Deus está fazendo algo em você. É Ele quem fez de vocês o que vocês são hoje. É Ele que continua operando em vocês. É Ele que tem movido o querer de vocês e energizado a vocês a agirem. É Ele que está em vocês, habitando em vocês, guiando vocês. É Ele que tem agido em vocês e operando em vocês segundo a sua santa vontade. É Ele que está em vocês, gerando um querer santo e habilitando os seus braços, pernas, mãos, pés, a realizar essa obra bendita, santa, para a qual vocês foram chamados. Então Paulo está animando os filipenses, não é jogando um caminhão de responsabilidades e falando assim, se vira, Deus já fez a parte dele, agora faça você a sua. Não, Paulo está falando assim, Deus está em você, agindo em você, movendo o seu querer, capacitando o seu realizar. Viva uma vida santa, Paulo está dizendo. Irmãos, como isso é importante para nós, irmãos. É isso que sustenta a nossa fé, para crermos que o Senhor está conosco, para diante da tentação, você não sucumbir a ela, mas pelo contrário, você falar assim, Deus está comigo, Deus está em mim, agindo em mim. Senhor, tem misericórdia, arreda Satanás. Amém, irmãos? Então que isso se torne combustível para a sua fé, para você compreender que você não está sozinho na luta contra o pecado. Nós passamos muitas vezes, irmãos, semanas, meses, anos, combatendo o mesmo pecado e pedindo oração pelos mesmos pecados. Por quê? Porque não cremos que nós temos um Deus agindo em nós. Se crêssemos, já tínhamos abandonado esses pecados. Ele está em você, agindo em você. Dessa maneira, desenvolva aquilo que lhe foi ordenado, aquilo que lhe foi concedido. A salvação lhe foi concedida, desenvolva-a. Ampliem a obra iniciada em vocês. Deus começou a boa obra, Ele há de completá-la, mas a você cabe o quê? Ampliar essa obra, executar essa obra. Leve essa obra à execução. Tenha em vista o quê? Terminá-la. Mas na certeza de que Ele vai terminar por você. Então, corra, execute, exerça, na confiança de que Ele vai completá-la.
E é nesse contexto que nós chegamos, irmãos, no versículo 14, onde Paulo reafirma o seu discurso salientando o quê? Primeiro ponto. Ele vai salientar agora, no versículo 14, uma ordem de aspecto negativo. Como assim? Fazei tudo sem. Por quê? Porque ele já tinha dado essa mesma ordem numa tônica positiva. Desenvolvei a vossa salvação com. Então ele já tinha dito, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. É como se ele dissesse agora, desenvolva a sua salvação sem murmuração nem contendas. E isso, irmãos, é fundamental para o fato de que entendamos que nós somos salvos. Essa ordem de desenvolver a salvação é só para quem já tem a salvação. Essa ordem de desenvolver a salvação é só para quem já é filho. Filho, já é cristão, já foi adotado na família de Deus. É por isso que nós lemos aqui no versículo 14, 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. De que maneira? Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Esse é o objetivo. Então Paulo, irmãos, ele nunca exigiu uma moralidade desvinculada do Evangelho. Nunca. E eu queria que os irmãos compreendessem que isso é um risco muito grande que nós corremos. E que os irmãos compreendessem que nós fomos educados pela bagagem evangelicalista que nós temos, a sermos moralistas, mas não a desenvolvermos uma salvação que nos foi concedida. Existe uma lacuna muito grande entre uma coisa e outra. A gente pode confundir as coisas. Achar que desenvolver salvação é você se tornar mais moralmente aceito, moralmente correto. É o politicamente correto. Não é isso. Porque a verdadeira ética, irmãos, e a verdadeira moral, elas são, sim, provenientes do cristianismo. Quando se fala de ética e de moral, quem criou a ética e a moral, quem estabeleceu os fundamentos da ética e da moral para a humanidade foi Deus, foi o cristianismo, foi a palavra do Senhor. Mas exigir um comportamento ético e moral divorciado do Evangelho de Cristo, irmãos, é nós construirmos o quê? Sepulcros caiados. É nós fabricarmos o quê? Hipócritas. E essa é uma tendência muito, muito peculiar nossa, como seres humanos. A tragédia, irmãos, da nossa geração provém desse maldito divórcio. A nossa civilização ocidental, irmãos, num determinado momento da história, ela imaginou que poderia sim rejeitar o Evangelho, mas continuar, de alguma forma, mantendo aquela conduta moral proveniente do cristianismo. E aí eles imaginaram que seria possível, sim, nós negarmos os princípios fundamentais da fé para reter somente aquilo que nós achássemos agradável, vantajoso, bom, como a ética e a moral cristãs. É por isso que hoje, irmãos, nós vemos tantas filosofias, tantas ideologias, partindo de pressupostos éticos e morais, cristãos, mas destituídos de Cristo, divorciados de Cristo. E aí você vê que pessoas, em nome do amor ao próximo, por exemplo, estão pregando o quê? A proteção a bandidos. E negligenciando o quê? O cidadão de bem. Já estão vendo isso? Hoje existe uma deputada aí lançando aí um projeto de lei para não criminalizar furtos por necessidade. Olha isso. Que coisa bonita. Mas por quê? Porque ela está se preocupando com os pobres. E o pobre, quando não tem condições de adquirir seus recursos trabalhando,
ele pode sim roubar, desde que haja necessidade. E aí você vai questionar isso, mas você não é amoroso. É o pobre, ele está precisando de ajuda. Estão percebendo o que é moral e ética divorciado do cristianismo? É uma aberração. Hoje nós vemos o quê? Pessoas que dizendo amarem a vida, pregam o quê? O desarmamento da sociedade. Privando quem? O cidadão de bem a se defender. De quem? De criminosos que já estão armados. Eles não precisam de uma lei que dê armamento, que permita que eles andem armados. Não precisam. O criminoso já anda armado. A lei é para saber se o cidadão de bem pode se proteger ou não. Mas isso aí vem com uma capa do quê? De amor à vida. É amor à vida. E aí muitos cristãos estão caindo nessa ladainha. E quando você se posiciona contra, você é cruel, você é mau. Você está promovendo o quê? O assassinato. Estou percebendo? E nós estamos numa época exatamente assim, onde a moral e a ética foram divorciadas de Cristo e viraram o quê? Uma aberração na sociedade. Nós estamos, irmãos, numa época em que pessoas, pregando também o amor à vida, destroem o quê? A liberdade humana, com o autoritarismo sanitário que estamos presenciando hoje. Você tem que se vacinar, mas calma aí, não é direito meu escolher ou não? Não, você tem. Você tem que respeitar o próximo, mas calma aí, se o próximo está vacinado, por que eu tenho? Estão percebendo? E aí você começa a fazer o quê? Você manipula a sociedade, você leva a sociedade para onde você quer. Baseado no quê? Numa ética e numa moral infundadas, porque elas estão divorciadas do Evangelho. Pessoas, irmãos, que por amor à vida também, lutam mais pela causa animal do que pelos seres humanos. Nós vemos aí movimentos vegetarianos, não, movimentos agora veganos. É o amor à vida dos animais. E os seres humanos? Os seres humanos que foram feitos à imagem de Cristo, de Deus, são os animais. Pessoas que amam muito os animais. Sabe por quê? Porque você amar animal é fácil. O problema é você amar gente, pessoas. Esse é o problema. Amar animal é fácil. É fácil. Homens, irmãos, que em nome do respeito estão abandonando sua masculinidade. Mulheres que em nome do direito estão matando os seus filhos no ventre. Pessoas que em nome do amor estão pervertendo o relacionamento conjugal e se relacionando homens com homens, mulheres com mulheres, e ainda querendo tornar isso o quê? Uma união estável na sociedade. O que é isso? Tudo fruto de um moralismo sem Cristo, de uma ética sem Evangelho. Então não nos deixemos enganar, irmãos. Por quê? Esse comportamento ético e moral que odeia a Cristo e se opõe abertamente contra o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus nosso Senhor, é uma ética e moral diabólica. É um modelo demoníaco que mantém o quê? Uma capa de piedade, mas que está conduzindo o quê? Nossa sociedade ao caos, a uma imoralidade, a uma iniquidade legalizada. Tenhamos cuidado, irmãos. E por que eu falo que nós devemos ter cuidado? Porque fica muito claro e evidente isso lá fora. Mas nós não percebemos, irmãos, que esse modelo pecaminoso, ético e moral sem Cristo já está sendo aceito por quem? Por nós, pelos evangélicos, de um modo geral. E pior, ele se encontra dentro das nossas igrejas. E não só isso, dentro das nossas casas.
Não é isso que tem acontecido? Muitas igrejas têm feito o quê? Elas não têm se importado com a conversão verdadeira e genuína, com a regeneração de seus membros. Elas têm se importado com o quê? Com a moral e a ética. Não importa se você é crente ou não, se você é regenerado ou não, se você nasceu de novo ou não, desde que você mantenha o comportamento ético e moral condizente com a nossa instituição. Certo? Você está dentro dos nossos limites éticos e morais? Ou você está conosco? Isso já é exemplo, irmãos, dessa ética e essa moral divorciada de Cristo, sendo aceitas onde? Dentro das igrejas. O mesmo tem acontecido, irmãos, com os nossos filhos dentro das nossas casas. Quando você se preocupa mais com o comportamento do seu filho do que com o coração dele, você está mostrando para ele o quê? Que você se importa mais com a ética e a moral do que com o evangelho. E você não se importa em divorciar essa ética e essa moral do evangelho. Então você se preocupa mais com o comportamento dele do que com o coração dele. E é aí que a gente começa a fazer o quê? Ao invés de chamar nossos filhos ao arrependimento, chamar os nossos filhos a uma moralidade externa. Chamar os nossos filhos à hipocrisia. E aí nós dizemos a eles o quê? Você não pode mentir. Você não pode brigar. Você não pode falar palavrão. Jesus não gosta disso. Jesus não gosta de crianças assim. Você tem que dar bom testemunho. O que é isso? Pais cuja mente está reproduzindo o que o mundo lhes ensina. Uma ética e uma moral destituídas de Cristo. Divorciadas de Cristo. Estão percebendo? Isso está nas nossas casas muitas vezes, irmãos. E é exatamente isso que Paulo está lutando contra. Ele está indo contra isso, porque ele não está dizendo, desenvolvei a sua moralidade, desenvolvei a sua ética, desenvolvei a sua educação. Não é isso que o mundo fala? Qual que é o problema? Quer dizer, qual é a solução para os diversos problemas do mundo? Educação. O que é isso? Moral e ética divorciados de Cristo. Como se a educação pudesse resolver os problemas da humanidade. Como se a educação pudesse conter as manifestações demoníacas e pecaminosas do nosso ser. A educação não faz nada disso. Ela só aprimora o ser humano para que ele se torne mais hábil a pecar, mais hábil a praticar suas iniquidades. É isso que a educação faz. A educação não nos restringe. Não restringe o nosso coração pecaminoso. Ela só nos torna mais sagazes, mais perspicazes. O que os nossos políticos fazem, não é isso? Não é isso. O que muitos advogados fazem, juízes fazem? É isso. Eles se utilizam da inteligência que Deus lhes deu para quê? Para manipular as leis e fazerem aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes é vantajoso. E nós fazemos a mesma coisa na nossa vida cristã muitas vezes. Utilizamos-nos da inteligência que nós temos, da sabedoria que Deus do conhecimento que Deus nos concedeu. Para quê? Para manipularmos e chegarmos onde nós queremos e desejamos, para alcançarmos os nossos objetivos pessoais. O que é isso, irmãos? Se não você cobrar uma moralidade divorciada de Cristo. Estão percebendo? Olha o risco que nós corremos. Ao invés de chamarmos nossos filhos ao arrependimento, à conversão em Cristo Jesus, a eles enxergarem quão depravados e miseráveis eles são, entregues às suas paixões, aos seus corações pecaminosos. Não, a gente chama eles a quê? Ao moralismo. Agora o pior, irmão, sabe o que é isso? Sabe o que é? É que até o evangelicalismo moderno mostra isso por meio das suas ações evangelísticas. Já viu isso? Qual é a característica principal do evangelismo hoje?
Qual a técnica principal do evangelismo hoje? Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. O que é isso? Moralismo. Divorciado de Cristo. Um evangelho inútil, com um amor impotente, que não consegue transformar o pecador de dentro para fora, mas que oferece o quê? Um plano imprestável de um moralismo comportamental sem Cristo. É isso que está sendo dito nessa frase. Um amor, um evangelho inútil, que ele não tem capacidade de transformar o pecador. Você pode continuar do jeito que você está. Deus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para você. Com amor impotente. Porque Deus te ama, Ele está pedindo para você, implorando para você, que você possa retribuir a esse amor que Ele tem por você. Então reconheça esse amor, venha, um amor impotente, que não consegue transformar o pecador, e que oferece o quê? Um plano de uma vida moralista, demoníaca, diabólica. Quando você pega os crentes hoje e pergunta assim, irmão, o que você tem que fazer para ser salvo? 90% deles vai dizer para você o seguinte, tenho que fazer boas obras. O que é isso? Fruto de um moralismo, fruto de uma ética divorciada de Cristo. Cadê Cristo Jesus? Não importa. Desde que você seja uma pessoa moral e ética, você vai ser salvo. E Cristo? Cristo é somente a cerejinha do bolo. Quando você for cantar, fala de Cristo. Quando você for orar, fala de Cristo. Mas a salvação depende do quê? Das suas obras. É um evangelismo, irmãos, politicamente correto. Então, é um evangelismo que não chama a pessoa ao arrependimento, não mostra para ela que a ira de Deus está sobre a cabeça dela, e que se ela não se arrepender, ela vai ser lançada diretamente no lago de fogo, e Deus será totalmente justo por isso. Mas você dizer isso, você está sendo politicamente incorreto. É por isso que temos hoje tanto mimimi, tantas pessoas milindradas. Se você falar para ela que ela está em pecado, ai meu Deus, como você pode fazer isso de mim? Pecado? Você não me ama? Quando você vai admoestar o irmão ou a irmã, você não me ama? De novo admoestando-me? De novo? Irmãos, nem nossos filhos, nem os incrédulos precisam desse moralismo diabólico. Eles precisam do quê? De Cristo Jesus, irmãos. E somente depois que eles tiverem sido regenerados, depois que eles tiverem sido nascidos de novo, feitos novas criaturas, aí sim nós podemos exortá-los à vida cristã. Aí sim eu posso falar, agora desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Agora desenvolva a sua salvação sem murmuração e nem contendas. Por quê? Porque agora você é nova criatura. Quem não é nova criatura tem que ouvir que ela é o quê? Pecadora. Está debaixo da ira de Deus. A condenação de Deus está aguardando por ela. A espada do Senhor, o arco do Senhor está apontado para ela. Ela tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se voltar para Cristo. Caso contrário, estaremos pregando moralismo e uma ética divorciados de Cristo e do Evangelho. É por isso, irmãos, que Paulo prega piedade e santidade. Para quem? Para quem já é filho de Deus. Ele não prega comportamento moral para os ímpios incrédulos. Ele diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Ou seja, agora, você que já tem essa salvação, torne os seus atos exteriores irrepreensíveis.
torne os seus atos exteriores sinceros. E aqui ele diz: filhos de Deus inculpáveis. Não é que fazendo eles tudo sem murmuração e sem contenda, eles vão se tornar filhos de Deus, não. Sem murmuração e sem contenda, como filhos de Deus, eles vão ser o quê? Inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. É disso que Paulo está falando. Ele não está falando de obras, ele está falando de filiação. Vocês são filhos. Agora que vocês são filhos, que vocês têm uma nova natureza, que vocês têm Deus agindo em vocês, sejam irrepreensíveis, sejam sinceros, sejam inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo: não é por obras, é por adoção. Você é filho? Glória a Deus. Você não é filho? Esquece seu moralismo. Esquece moralismo. Arrependa-se. Então, irmãos, nós somos chamados por Paulo a levantar frente contra os nossos pecados, para que, como filhos de Deus, nós nos tornemos inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. É por isso, irmãos, que nós trataremos esse trecho de Filipenses em 3 pontos. Primeiro, a santidade é para o cristão. Segundo, falaremos sobre alguns aspectos da santidade. E terceiro, falaremos sobre os resultados da santidade. Então, primeiro ponto, a santidade é para quem? Para o cristão. Você creu no Senhor Jesus Cristo? Você conseguiu enxergar a depravação do seu coração, a miséria do seu coração, a pecaminosidade do seu ser? Você um dia entendeu que precisava de um Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que Ele tirasse de debaixo da ira de Deus e te reconciliasse com Deus? Você creu no Senhor Jesus Cristo e hoje Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Salvador da sua vida? Se aconteceu isso, você é o quê? Filho de Deus. E como filho de Deus, você recebeu poder para isso. Abram comigo em João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, existe a ideia da paternidade universal sendo pregado por aí, tanto quanto existe a ideia da fraternidade universal dos homens sendo pregado por aí. Ou seja, Deus é pai de todos os seres humanos. Mentira. Nós somos irmãos de todos os seres humanos. Mentira. Nós não somos irmãos das pessoas porque pertencemos a uma raça humana. Nós não temos um vínculo de criação. Nós temos um vínculo de regeneração. Dizer que somos todos filhos de Deus porque fomos criados por Deus, não está errado. Mas não temos uma relação filial, temos uma relação criacional. Dizer que somos todos irmãos, a humanidade é uma fraternidade, até que não está errado. Mas como criação de Deus, todos nós temos algo em comum, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas dizer que nós somos irmãos e temos um relacionamento fraternal, mentira. Por quê? Porque nosso relacionamento fraternal está ligado com o quê? Com a nossa regeneração. Então, se nós nos chamamos de irmãos, nos chamamos de irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque nosso relacionamento é de uma regeneração e não de uma criação.
Filho de Deus, então, é todo aquele que foi o quê? Adotado mediante a fé em Cristo Jesus, na família de Deus. E por meio do Espírito Santo clama o quê? Abba, Pai. Gálatas 3:26 diz isso. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Filhos mediante o quê? A fé. Em Gálatas 4:6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Então quem é filho? Quem crê no Senhor Jesus Cristo. Quem foi regenerado. Esse é o filho. Por quê? Porque todos os filhos de Deus são guiados por Ele. É o que diz em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dizer que o mundo é filho de Deus, fazendo as atrocidades que eles fazem, é blasfemar contra o Senhor. É dizer que o Senhor é culpado disso tudo. Não, o Senhor não está os guiando. Eles estão sendo guiados pelas suas próprias paixões e concupiscências. Agora, e nós? E nós que nos dizemos filhos? Estamos sendo guiados pelo Espírito ou não? Os ímpios, os incrédulos, eles estão espiritualmente mortos. Abram comigo em Efésios capítulo 2, e nós vamos ver como eles são filhos do quê? Da ira de Deus, e não de Deus. E como eles estão sendo por essa ira guiados. É um trecho bastante conhecido, irmãos. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Qual a condição do pecador? Morto em delitos e em pecados, nos quais andaste outrora, segundo o quê? O curso deste mundo. Como que o pecador anda? Segundo o curso deste mundo. De que outra maneira? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles são filhos de Deus? Não. Eles são filhos da desobediência. Quem os guia? É Deus? Não. Deus guia os seus filhos. Os filhos da desobediência são guiados pela desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Quem os guia? É Deus, por meio do seu Santo Espírito? Não. Quem os guia é a ira de Deus. Irmãos, para analisar. Quando Deus nos guia, por meio do seu Santo Espírito, Ele nos guia, efetuando em nós um querer e um realizar santos. Quando a ira é que guia os filhos da ira, eles são guiados de maneira a esquecer, fugir dessa ira. E aí eles se entregam a todo tipo do quê? De entretenimento. O mundo não é isso. O mundo não é isso, não nos oferece os mais diversos tipos de entretenimento, os mais diversos tipos de anestésicos para a nossa mente. Para quê? Para que nós fujamos da ira de Deus. Somos o quê? Os homens são o quê? Filhos da desobediência. Agora, e os filhos de Deus? São guiados por quem? Por Deus. São guiados a querer mais de Deus, a realizar mais por Deus. É esse o desejo. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando com filhos de Deus. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Filhos de Deus, desenvolvam a sua salvação sem murmuração e sem contenda. Assim, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é filho de Deus. E em Cristo Jesus você se tornou o quê? Objeto especial do cuidado e da afeição do Pai. Você está debaixo dos favores divinos.
Você é filho. Deus cuidará de você de um modo que especial. Porque Ele te adotou, Ele te amou, Ele te trouxe em Cristo Jesus, te comprou. Essa é a posição mais privilegiada, irmãos, que um ser pode ter nesse mundo, nesse universo. Ser o quê? Um filho de Deus. Por quê? Porque Ele te separou, Ele te chamou, Ele te colocou à parte como propriedade peculiar dEle. Você é dEle, Ele te ama, Ele está cuidando de você, Ele está colocando a natureza dEle dentro de você, e dentro de você Ele está agindo, e chamando você a um querer santo, e a um realizar santo. E se você é filho de Deus, irmãos, então a exortação é para você. Essa exortação de Paulo é para você. Diante desse tamanho privilégio que é ser um filho de Deus, nós, como objetos do seu amor, da sua solicitude, do seu interesse, irmãos, que grande responsabilidade nos resta. Nos é imposta uma grande responsabilidade, porque você ser filho é uma bênção. Contudo, existe a disciplina do pai que educa o filho. Existem exigências de um pai para um filho. Você não é filho simplesmente por ser filho, e aí você fica lá, gozando dessa bênção. Existem responsabilidades de filho, e a responsabilidade é o que Paulo está nos alertando. Faça tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Vocês já são filhos de Deus, mas tornem-se filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É disso que Paulo está falando, irmãos. E é por isso que nós entramos no segundo aspecto, no segundo ponto, que vai falar sobre alguns dos aspectos da santidade. E Paulo nos apresenta o quê? Alguns desses aspectos que fazem com que nós sejamos diferenciados dessa geração pervertida e corrupta. Quais são esses aspectos? Ser irrepreensível, ser sincero, ser inculpável. Se não formos, irmãos, levados pela incredulidade a murmurar, se nós não formos conduzidos pelas nossas próprias paixões e concepções carnais a contender, nós seremos o quê? Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. É disso que Paulo está falando. E como irrepreensível, Paulo nos mostra o quê? Quem é a pessoa irrepreensível? É aquela sem culpa, aquela que não merece censura, aquela que é livre de falta ou defeito. Isso não quer dizer que nós nos tornaremos santos no aspecto de não termos mais pecado nessa terra. Nós continuaremos pecando. O que está sendo dito aqui é o seguinte: viva uma vida na dependência do Senhor, desenvolva a sua salvação, para que você seja o quê? Não seja considerado como culpado. Você não mereça o quê? Censura. Em que aspecto que é dito isso? Irmãos, lembra que nós falamos no domingo passado que uma das características do murmurador é que ele coloca a culpa dos seus pecados nos outros. Lembram-se disso? E colocando a culpa dos seus pecados nos outros, ele está indiretamente colocando a culpa dos seus pecados em Deus. É isso que ele está fazendo. O irrepreensível, irmãos, é principalmente aquela pessoa que ela procura viver uma vida santa, e quando, por meio de um deslize, ela comete um pecado, ela imediatamente reconhece aquele pecado e reconhece a sua culpa. Essa é uma outra maneira de nos tornarmos irrepreensíveis.
Certo? Se você chega para a pessoa e fala assim: irmão, você cometeu aquele pecado, e a pessoa fala assim: eu sei, irmão, eu sei, já me arrependi, já confessei meu pecado para o irmão contra quem eu pequei, já confessei ao Senhor, e aqui estou, irmão, arrependido daquilo que fiz. Você vai continuar repreendendo esse irmão? Dá para repreender alguém assim? Dá para bater no morto? Essa é a principal característica do irrepreensível. Aquela pessoa que não murmura é aquela pessoa que reconhece a mão de Deus em todas as coisas. E ainda que ela tenha pecado, ainda que ela tenha caído, ela sabe que aquela situação é para o bem dela. Em que aspecto? Para o quebrantamento dela, para a humilhação dela. E ali ela se sujeita, ela não vai reclamar, ela não vai desenvolver pensamentos contenciosos, tentando se justificar. Essa é a principal característica do irrepreensível. Não que ele seja uma pessoa que não peque, pois em 1 João fala, nós somos pecadores e nós vamos pecar. Mas é uma pessoa que, quando você vai chegar nela, ela já está moída e quebrantada pelo reconhecimento do pecado. Ou ainda que não esteja, quando você chega nela e fala assim: irmão, você pecou. Pequei? Quando? Onde? Como? Aconteceu isso, aquilo. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Me perdoa, irmão. Essa é a pessoa irrepreensível. Depois Paulo, e isso, irmãos, é interessante, porque essa é a mesma característica da irrepreensibilidade, é a característica exigida do líder. Paulo vai falar isso em 1 Timóteo 3, falando com respeito ao bispo, aos presbíteros, e em Tito capítulo 1, falando com respeito aos diáconos, que a principal característica deles tem que ser qual? Irrepreensíveis. O segundo ponto é a sinceridade, irmãos. É exigido de nós o quê? Sinceridade. Quando nós não nos entregamos à contenda, irmãos. O que é a contenda, como nós vimos na semana passada? É quando você se utiliza das suas próprias paixões e dos subsídios da sua própria carne para ficar o quê? Maquinando, pensando e se justificando diante das circunstâncias, que é o que vai te levar o quê? A murmuração. Quem é sincero, irmãos, sabe da podridão do seu coração, da podridão da sua mente. Sabe que aqueles subsídios que vêm do seu coração pecaminoso, sabe, aqueles alimentos, aquelas coisas, aqueles combustíveis que vêm da sua mente para tentar justificar, para fazer com que ele tente se justificar. Ele sabe que isso daí é o quê? É carnal, é pérfido, é pecaminoso, isso é perigoso. Aquele que reconhece quem ele é realmente e qual é o nível da pecaminosidade do seu coração, ele se torna uma pessoa o quê? Sincera. Quando Paulo fala: fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis, sinceros. Ele não está usando palavras aleatórias, irmãos. Ser sincero é não ser misturado, é ser puro como o vinho, como o metal. Ser puro do que? De mente, sem um misto de piedade com maldade, sem um misto de malícia. É ser inocente, ser simples. E o contencioso, como nós vimos, é exatamente esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que até mesmo as circunstâncias santas do relacionamento dos irmãos, do relacionamento dele com Deus, ele começa a avaliar. Por quê? Por uma mentalidade carnal. E aí começa o quê? Desenvolver pensamentos, cogitações, que o levam à murmuração.
E isso, irmãos, nós vamos ver no começo da epístola de Paulo, que ele fala aqui, ó. Vamos comigo para o capítulo 1, versículo 10. Lembram qual era a oração de Paulo? No versículo 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento da percepção. Versículo 10 do capítulo 1: para aprovardes as coisas excelentes e serdes o quê? Sinceros. E o quê? Inculpáveis para o dia de Cristo. É disso que Paulo está falando, irmãos. Esse era o desejo de Paulo, que eles se tornassem o quê? Sinceros e inculpáveis. Essa era a oração de Paulo. Só que a exortação de Paulo agora é: façam tudo sem murmurações e sem contenda, para que vocês se tornem, sim, aquilo pelo qual eu estava pedindo a Deus para vocês, que vocês se tornassem sinceros e inculpáveis. Então façam tudo sem murmuração e sem contenda, para que vocês se tornem o quê? Realmente sinceros, realmente irrepreensíveis e inculpáveis, filhos de Deus, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, amados, a irrepreensibilidade, a sinceridade, a inculpabilidade são características que devem ser percebidas por todos a nós que somos filhos de Deus. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas. Irmãos, isso é de vital importância. Por quê? Porque haverá momentos, irmãos, que Deus colocará a cada um de nós em lugares que nós não gostaríamos de estar. Haverá momentos, irmãos, em que não haverá água que mate a nossa sede. Haverá momentos em que nós não disponibilizaremos de pão que sustente as nossas forças, carne que mate a nossa fome. Haverá dias, irmãos, em que o alimento não despertará em nós interesse, porque não haverá apetite. Haverá dias, irmãos, em que o inimigo lhe confrontará a ponto de você entrar em desespero. Mas ainda assim, nós somos chamados a quê? A não murmurar. É fácil a gente olhar para o povo no deserto e falar assim: nossa, mas eles foram maus, eles foram cruéis, eles foram incrédulos. Aconteceu isso tudo com eles. E eles murmuraram por quê? Por causa de tudo isso. Foram colocados num lugar que eles não queriam. Passaram fome, passaram sede. E diante dessas circunstâncias, muito rápidas, estavam com sede, não tinha água, estavam com fome, não tinha comida, se viram no deserto, se viram diante dos inimigos, fizeram o quê? Murmuraram. E nós fazemos a mesma coisa. Somos chamados, irmãos, a confiarmos inteiramente no Senhor e no seu divino poder, irmãos. Recorrendo o que, irmãos? A meditação, e inteiramente sujeitos a quê? A sua santa palavra. Você verá, irmãos, que o Senhor está o quê? Te conduzindo à completude daquela obra que Ele iniciou em você. É diante disso que você verá, irmãos, que Deus está operando em você, tanto querer quanto realizar. E Ele está o quê? Conduzindo você a um caminho de um processo de perfeição e santidade na presença dEle. Mas aí poderá passar na sua cabeça: mas por que isso? Por que comigo? Por que as coisas acontecem comigo dessa maneira? Por que Deus me trouxe a essa situação? E é nesse momento que a tentação virá à sua mente, para que você contenda com Deus. É nesse momento que a tentação virá à sua mente, para que depois da contenda você murmure contra Deus. Mas a ordem, irmãos, é: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Vigiem para que vocês não caiam em tentação. Independentemente, irmãos, do nível em que você esteja situado nesse processo do crescimento cristão, é por meio do qual Deus está te conduzindo. Faça tudo sem murmuração, nem contenda. Por quê? Porque é dessa forma
que manteremos a sinceridade, irmãos, e a irrepreensibilidade diante das circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque a murmuração é fruto de um querer obstinado, proveniente do quê? De um coração pecaminoso e que não se sujeita ao santo querer efetuado por Deus. A murmuração, irmãos, é indicativo do quê? De rebelião moral contra Deus. Ela é resultante, como nós já vimos, da incredulidade e da desconfiança. É o filho desconfiando do pai e passando pela sua mente: será que meu pai realmente me ama? Será que meu pai está fazendo tudo para o meu bem? Será que meu pai está lutando por mim ou contra mim? Será que meu pai está cuidando de mim, me alimentando, me sustentando? Agora imaginem a incredulidade e desconfiança direcionadas a Deus e a veracidade do seu amor e da sua graça por você. Deus já te concedeu o maior dom que Ele poderia te dar, o dom inefável, Cristo Jesus. Do que mais você pode duvidar dEle? Sem murmurar e sem contender, irmãos, ficará evidente o nosso pertencimento sincero e irrepreensível à família de Deus. Somos filhos, e como os filhos devemos ser o quê? Sinceros e irrepreensíveis. Seremos reconhecidos como o quê? Filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta. É por isso, irmãos, que Paulo apela aos filipenses, para quê? Para que desenvolvessem a sua salvação sem murmuração nem contenda, tendo em vista o viver diferenciado do mundo da sua época. E é isso que ele também está chamando nós. Desenvolva a sua salvação sem murmuração, sem contenda, de modo que você seja diferenciado entre o mundo, entre as pessoas do mundo. Isso significa que você deve viver uma vida santa de tal maneira que você seja o quê? Visto como alguém inculpável, alguém isento de culpa. Ou seja, devemos viver uma vida santa, de modo a não dar a ninguém, motivos justos para reclamar de nós, ou para nos reprovar, nos acusar. Esse é o grande alvo a ser atingido, irmãos. Que em nossa vida cristã, nós possamos nos aproximar o máximo possível de uma vida o quê? Sem culpa, sem reprovação, sem motivos para acusação da parte das pessoas que estão à nossa volta. Mas cuidado, porque eu te pergunto, é possível que nós vivamos num mundo onde as pessoas do mundo não nos acusem, onde as pessoas do mundo não nos odeiem, onde as pessoas do mundo não nos reprovem? É possível que, sendo avaliados pelos incrédulos, nós recebamos deles somente a aprovação? É possível isso? O próprio Senhor Jesus e seus discípulos, irmãos, não conseguiram escapar da reprovação. É ou não é? Eles não escaparam da reprovação nem do ódio dos judeus, incrédulos e hipócritas daquela época. E se eles não conseguiram, como que nós podemos achar que nós podemos fugir da reprovação dos ímpios? Não fugiremos. Aqui existe um risco muito grande, irmãos. E eu cresci nesse contexto. E se você for ver, está ligado com aquilo que nós falamos há pouco, da questão da moralidade e da ética desvinculada de Cristo. Como fruto de uma interpretação do que Paulo está afirmando aqui, irmãos, nós corremos o risco de buscar a aprovação de todos os homens indiscriminadamente e a qualquer custo. E isso é pecado. Isso é pecado. Muitos cristãos se fazem escravos do quê? Da opinião alheia. Eu lembro que eu passei por muito tempo como escravo disso.
Quando você é ensinado, você tem que dar testemunho de cristão. Mas calma aí, eu não sou cristão. Eu não me arrependi. Eu não fui convertido ainda. Mas dê testemunho. É o risco que nós caímos como pais. De cobrar dos nossos filhos que não se arrependeram, não foram convertidos, não se tornaram novas criaturas, que eles deem o quê? Testemunho de um bom cristão. Eles não são cristãos. Eles não são cristãos. Não são cristãos. Devemos exigir o que deles? Arrependimento. Mas meu filho brigou, o que eu faço então? Mostre o pecado e chame o arrependimento. Meu filho falou palavrão, mostre o pecado e chame o arrependimento. Meu filho não está obedecendo, mostre o pecado e chame o arrependimento. Não jogue uma carga em cima dele, dizendo, dê bom testemunho. Você não pode brigar na rua, você tem que dar bom testemunho. Bom testemunho do quê? O ímpio. Mas bom testemunho do quê? Sabe o que você está fazendo no seu filho? Vai tornando ele um hipócrita. Lá fora ele quer mostrar o quê? Que ele é santinho. Para quê? Para que diante das pessoas ele receba a aprovação. Há um risco muito grande aqui de nós nos tornarmos escravos da opinião alheia. A reprovação dos homens, irmãos, é uma pedra de tropeço para muitos crentes. E não é isso que Paulo está promovendo aqui. Não é isso. O apóstolo Pedro, por 2 ocasiões, disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E com isso, irmãos, ele mostra o quê? Que mais importava a aprovação divina para com ele do que a aprovação humana. Esse é o ponto. Qual foi o pecado que resultou na rejeição do trono para Saul? Qual foi o pecado, senão o quê? Buscar a aprovação do povo em detrimento da aprovação de Deus, como está em 1 Samuel 15. Esse pecado, irmãos, está vinculado à idolatria da autoimagem. E essa costuma ser a nossa idolatria. Esse costuma ser o meu ídolo. Sabe qual que é o meu ídolo? Sabe qual é a minha imagem de escultura? Sabe qual é a minha imagem de fundição? O meu próprio eu. E o modo como eu quero apresentar o meu eu para as pessoas que estão à minha volta. Não é isso que nós queremos? Nós queremos sempre o quê? Ser reconhecidos. Queremos sempre o quê? Ser respeitados, ser honrados. E é legal quando as pessoas falam assim: nossa, é uma boa pessoa. Parece ser mesmo filho de Deus. É um cristão. Isso pode se tornar um ídolo. E esse ídolo, irmãos, que rege, é esse ídolo que rege o comportamento de nós dentro e fora da igreja, incluindo, irmãos, a evangelização. Muitos de nós nos sentimos constrangidos de evangelizar, sabe por quê? Por causa da praga, do ídolo, da sua autoimagem. É esse ídolo que você não quer vituperar com a vergonha do evangelho, a vergonha de Cristo. É esse ídolo. Porque você chega para a pessoa e fala assim: você é um pecador. Quem é você falar isso para mim? Você está louco? Aí você começa a se sentir mal. Por quê? Porque você não quer enxergar a pecaminosidade do seu ser. Você quer mostrar o quê? A capa bonita de um religioso, para que todos olhem e façam assim: nossa, é um cristão. Que cristão? Arrependamo-nos, irmãos. Arrependamo-nos, amados, dos pecados da preservação da autoimagem. Pois o nosso próprio Salvador disse o quê? Que o mundo vai nos odiar. O mundo vai nos difamar. Por causa de quem? De Cristo. Agora você não quer ser odiado, não quer ser difamado por causa de Cristo? O que vai acontecer? É porque você está amando o seu ídolo, a sua imagem. Abram comigo em João capítulo 15, por favor.
João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Olha o que Jesus está falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. Essa é a situação do cristão. Como que nós seremos? Odiados. Seremos o quê? Reprovados. As pessoas nos difamarão. E se é assim, irmãos, então, como ser filho de Deus inculpáveis numa geração, em meio a uma geração corrupta e pervertida? Como que eu posso, então, ser um filho de Deus inculpável, se o mundo vai me culpar, vai me difamar, vai me odiar, mantendo-se inculpável? Mas como assim? Mantenha-se inculpável, quer os outros reconheçam ou não, mantenha-se inculpável. Por quê? Porque o Senhor Jesus afirmou, odiaram-me sem motivo. Estão percebendo? Odiaram-me sem motivo. O mundo vai nos odiar sem motivo. O mundo vai nos perseguir sem motivo. O mundo vai nos difamar sem motivo. Que você não dê esse motivo. Que você seja um filho de Deus inculpável. Que o mundo faça tudo isso falsamente, sem motivo justo. Por quê? Porque a nossa inculpabilidade deve ser reconhecida por quem? Pelo Senhor. Se ela for reconhecida pelos homens, amém. Se não, amém também. É exatamente sobre isso, irmãos, que o apóstolo Pedro fala em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 11. Amados, abram aí, 1 Pedro 2, 11 e 12. E anotem esse versículo, gravem esse versículo, memorizem esses versículos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ou seja, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha o que ele está falando aqui, ó. Abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, não sejais contenciosos. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Não sejam contenciosos. Não deem vazões às paixões carnais que ficam fazendo guerra na sua alma, lá dentro da sua mente. Mantenham o quê? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, sejam inculpáveis, sejam irrepreensíveis, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, ou seja, eles vão te acusar como sendo malfeitor, eles vão te difamar, mas no fundo, olha o que vai acontecer, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, o mundo vai nos acusar, o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos difamar, mas no final, quer dizer, no fundo, eles sabem quem é o cristão. Então, mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, sejam inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Porque sendo assim, irmãos, é que nós poderemos desenvolver a nossa salvação sem murmuração, sem contenda, para que nós nos tornemos o quê? Inculpáveis no meio dessa geração pervertida e corrupta, de maneira que não haja em nós causa justa para acusação que nos sobrevirá por parte dos ímpios. Que não haja causa justa para essa acusação, porque a acusação virá. Amém, irmãos? Vamos nos arrepender, irmãos, para que o Senhor quebre essa praga desse ídolo que nós temos da autoimagem. E
que nós possamos nos utilizar dos recursos que Deus tem nos dado para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sem murmuração nem contenda. Terceiro ponto, os resultados da santidade. Quais são os resultados da santidade? E aí ele continua: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Filipenses 2, 15 e 16. Irmãos, o murmurador, irmãos, ele não está fundamentado na palavra de Deus, certo? Na palavra da vida. Por quê? Porque a palavra da vida é que solidifica a nossa fé, é que firma a nossa confiança no Senhor. E o murmurador, ele é um incrédulo. Assim como também o contencioso também não está fundamentado na palavra de Deus, na palavra da vida. Por quê? Pois esta palavra que forneceria para ele subsídios santos, para ele alimentar o quê? Pensamentos santos, cogitações piedosas e não contenciosas. É a palavra de Deus, irmãos, que pode iluminar o quê? A mente do cristão e o seu proceder de santificação. É ou não é o que nós lemos em Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é a palavra do Senhor que nos guia, é a palavra do Senhor que ilumina o nosso caminho. É por meio dela que nós podemos desenvolver uma salvação que nos já foi concedida, com temor e tremor, sem contenda, sem murmuração. É por meio dela que, uma vez iluminada a vida do cristão, a luz da palavra de Deus também poderá o quê? Iluminar aos outros à nossa volta. É desse modo, é disso que Paulo está falando aqui. Porque agindo dessa maneira, vivendo dessa forma, vocês resplandecerão como o quê? Luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. É no meio de uma geração corrupta, pervertida, irmãos, que nós somos chamados a resplandecer como luzeiros, para que as pessoas olhem e não somente não vejam culpa em nós, mas vejam o quê? A luz do Evangelho raiando e irradiando por nós. É nesse mundo que nós devemos o quê? Irradiar a luz da palavra de Deus, iluminando outras vidas. Não é isso disso que Jesus fala, irmãos. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, senão onde? Mas no velador, a fim de que entram e vejam a luz. Aqui, irmãos, está se falando de uma luz que deve ser irradiada onde? No mundo. Não na sua casa, somente. Não no quarto do seu quarto, lá somente você sozinho. Não é disso que está falando. É de uma vida tomada pela palavra do Senhor, onde nós começamos a irradiar essa palavra. Nós faremos, irmãos, injustiça à palavra de Deus, que é a luz de Deus, a menos que, pela pureza de uma vida santa e piedosa, a gente ilumine o mundo. Se você não está iluminando o mundo, pense se há luz em você. Essa é a grandeza do mistério, irmãos. O motor que impulsiona a vida cristã é o quê? É a palavra de Deus. Mas Paulo coloca essa questão da palavra da vida no finalzinho desse trecho, como algo que dependesse de nós, da nossa preservação. Vocês percebem? Algo que depende de nós para a sua irradiação, para a sua iluminação. Mas é ela que nos energiza, e é através dela que nós irradiamos essa luz. Isso que é importante nós percebermos, e Calvino mostra isso de uma maneira muito clara. Ele fala: é dito que levamos a palavra da vida, enquanto ao mesmo tempo somos levados por ela, porque somos estabelecidos nela. Olha que interessante, nós contemos essa palavra da vida, ela está em nós. É Deus agindo em nós, efetuando em nós tanto querer quanto realizar. E é nós carregando essa palavra da vida aos outros, irradiando ela ao mundo. Esse é o ponto, irmãos.
É por intermédio da sua santa palavra que Deus nos confiou o quê? As insondáveis riquezas de Cristo, de modo que nós não mantenhamos essa luz escondida, para nós não sermos perturbados, não, mas que essa luz venha iluminar aos outros, apresentando-lhes o quê? A palavra da vida, as verdades do Evangelho, sabendo nós sim que seremos perturbados, seremos acusados, seremos difamados. Irmãos, todos que são iluminados pela palavra de Deus e pela doutrina celestial portam essa luz divina. E essa luz, ela detecta e descobre primeiramente o quê? Os nossos pecados, a nossa miséria, conduzindo-nos a quê? A uma vida santa e pura. Quando Paulo fala, vocês iluminem como luzeiros, é porque essa luz já iluminou aqui dentro e já mostrou quem eu realmente sou, um pecador miserável. Mas essa luz, irmãos, não foi acesa simplesmente para que fôssemos guiados e orientados no caminho certo, mas também que nós iluminássemos os pés de outros, apontando-lhes o verdadeiro evangelho da vida, de modo que essa palavra ilumine a vida deles. E aí você terá duas reações. Uma vez iluminada a vida do ímpio por meio da palavra, ou ele vai ao arrependimento e se converte, se rende aos pés de Cristo, ou ele começa a te acusar, a te difamar, a ir contra você. Então, amados, eu queria concluir dizendo, para que nós nos sujeitemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, sem contenda, sem murmuração. Arrependamo-nos desses nossos pecados, dos pecados das nossas paixões, que fazem contenda, guerra na nossa alma. Não nos conformemos, irmãos, com esse século, mas transformemos-nos pela renovação da nossa mente, como o pastor William abriu o culto de hoje, sujeitando-nos a essa palavra da verdade, preservando a palavra de Deus, de modo que o Evangelho possa ser o quê? Irradiado por nós, para essa geração pervertida e corrupta. Não existe, irmãos, duas palavras mais bem traduzidas do que essas, para definir a nossa geração. E por que ela continua nessa condição pervertida e corrupta? Porque nós estamos falhando em irradiar a luz do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e faça da nossa igreja uma igreja relevante nesse lugar. Faça das nossas vidas relevantes onde quer que nós estejamos, irradiando a luz do Evangelho, preservando a palavra da vida. Leiam a Bíblia, debrucem-se sobre elas, meditem sobre ela, para que o Senhor vos guie. Amém, irmãos? Que Ele guie a cada um de nós a iluminarmos esse mundo que jaz no maligno. Vamos curvar nossas cabeças. Deus eterno, quão gratos somos a Ti, Pai. Misericórdia pedimos, ó Deus, pois nos vemos tão falhos, ó Pai, diante dessas exortações de Paulo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Faça-nos enxergar, ó Pai, a grandeza do Evangelho. Desse Evangelho, ó Pai, que é o poder de Deus para a transformação nossa, ó Pai, das nossas vidas. Esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação do ímpio, do perverso, do pervertido, do corrupto. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Enche o nosso coração, meu Deus, a Tua palavra, para que nós possamos irradiá-la a esse mundo, meu Deus, que jaz em trevas. Guia-nos, ó Pai, para que o Teu nome seja engrandecido em nossa vida, em nossa família e na nossa igreja, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.